No vídeo de hoje eu vou te dar 8 motivos para você parar de punir o seu filho. Meu nome é Adriana, eu sou psicóloga, educadora parental e mãe de 2 bebês. Então, antes da gente começar, eu quero explicar para vocês o que é a punição, né? Então, a punição, ela é uma ferramenta que a gente utiliza na educação das crianças quando a gente normalmente não consegue encontrar outra forma de agir. Então, a gente precisa ou acrescentar algo que a criança não goste, ou retirar algo que ela goste muito, né? Então, esse é o conceito de punição. A gente faz isso na expectativa de que dessa maneira a criança passe a agir de outra maneira ou que ela aprenda que aquele não é o comportamento adequado. Na educação tradicional, nós estamos acostumados já com a ideia de que a gente precisa fazer a criança se sentir mal para que ela possa se comportar bem. Mas as evidências científicas, os estudos, eles já vêm provando e mostrando que isso não é verdade e que, na verdade, a longo prazo, as punições tendem a ser muito piores, né, e causar prejuízos ao desenvolvimento da criança. Então, eu queria trazer para vocês 8 motivos pelos quais vocês não deveriam realmente usar as punições. Então, vamos lá. O primeiro motivo é que as punições, elas não educam a longo prazo, né? Então, quando você pune uma criança por algo que ela está fazendo naquele momento, ela simplesmente vai parar de fazer o que ela estava fazendo por conta ou porque ela vai perder algo, né? Lembrando da definição de punição. Ou ela vai perder algo que ela gosta muito, ou vai ser acrescentado algo que ela não gosta, algum tipo de castigo, humilhação, medo, né? Que esse é o conceito de punição. Então, quando uma criança é punida, ela não vai aprender o que precisa ser feito no lugar. Você só diz para ela o que não deve ser feito. Então, você vai interromper aquele comportamento momentaneamente. Mas, a longo prazo, ele pode voltar a aparecer, porque a criança não entendeu como ela deve agir naquela situação. O segundo motivo é que a própria punição, ela pode ser mantedora do comportamento. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Tem uma frase que diz assim, um beijo é melhor do que um tapa, mas um tapa é melhor do que atenção nenhuma. E o que isso significa? Que tem muitas situações que as crianças, elas acabam se comportando de maneira inadequada porque elas percebem que quando elas agem dessa maneira, elas recebem atenção, né? Elas recebem o carinho das pessoas que elas estão procurando. Por quê? Toda criança, ela quer se sentir aceita e importante, né? Essas são 2 necessidades básicas de toda criança. Então, quando você tá numa relação com a criança em que ela só é vista, ela só recebe atenção quando ela se comporta mal, ela pode continuar se comportando dessa maneira para ter a sua atenção. Justamente por esse motivo, porque é melhor ter a sua atenção quando você vai punir do que não ter atenção nenhuma, porque a atenção é uma necessidade básica do desenvolvimento infantil. O terceiro motivo é porque a punição só interrompe o comportamento na presença de quem pune. E por quê? De novo, porque, voltando lá no primeiro motivo, a punição não educa a longo prazo. Então, você não está ensinando para a criança um comportamento alternativo, tá? Então, o que acontece? Quando a criança, ela tá ali numa brincadeira, então, vou dar um exemplo. Uma criança que gosta muito de jogar bola. E ela tá jogando bola de forma que tá derrubando os objetos, ela tá jogando pra cima e tá fazendo coisas que tá correndo risco de quebrar. E aí você vai lá e você pune a criança, você tira o brinquedo, falando, você não vai brincar mais desse jeito porque você tá destruindo as coisas, né? Percebe? Você não ensinou pra criança o que ela pode fazer no lugar. Então, se você não estiver presente naquele momento, em seguida, digamos que você saia, a criança, ela pode voltar a se comportar daquela mesma maneira, porque ela está sendo controlada ali pelo prazer, né? Para ela tá sendo super divertida a brincadeira. Ela não sabe o que... Então, é mais ou menos como nós adultos, quando a gente está dirigindo e a gente tá em alta velocidade e a gente só diminui a velocidade quando tem o radar. Quando passa o radar, a gente volta a andar acima da velocidade. Com a criança, acontece a mesma coisa, né? Ela só vai se comportar da maneira que você espera quando você estiver por perto, quando você só utiliza a punição como recurso educativo. O quarto motivo é que você também pode se tornar punitivo para o seu filho.
É igual aquela história que a gente costuma ouvir das gerações mais antigas, né? Que fala, no meu tempo, eu só olhava pro meu filho e ele já parava, interrompia o comportamento na hora, tá? E a explicação do porquê isso acontece é que a criança, ela vai fazendo associações entre as coisas que acontecem com ela, né? E os estímulos todos ali que antecedem aquela situação. Então, provavelmente, não foi da primeira vez que esse adulto olhou para a criança de determinada maneira que ela parou o comportamento, né? Então, provavelmente, isso veio numa sequência. Então, a criança foi percebendo que quando ela ouvia algum grito mais alto, ou quando ela apanhava, ou quando ela ficava de castigo, aquele adulto olhava para ela de determinada maneira. Até que chega um ponto que só o olhar já é suficiente para sinalizar para ela que, olha, se você não parar agora, aquelas outras coisas todas podem acontecer. Então, eu posso apanhar, eu posso ouvir um grito, eu posso ficar de castigo. Então, vão acontecendo essas associações até que chega o ponto de que a criança associa apenas o olhar com aquilo, né? Isso significa o quê? Significa que aquele adulto, ele se tornou aversivo, ele se tornou punitivo para aquela criança, né? Então, a gente pode perceber que são relações em que a criança, quando se aproxima de determinado adulto, a criança, ela muda o comportamento. É uma criança que ela apresenta mais reações de medo, ela fica mais contida, porque ela sabe que na presença daquele adulto, alguma coisa mais séria pode acontecer com ela. O quinto motivo é que punições frequentes ensinam a criança a parar de tentar, tá? Então, o que acontece? Quando uma criança ela é frequentemente punida por tentar algo e errar, por coisas que ela faz de maneira inadequada, ela vai aprendendo que talvez seja melhor ela ficar mais quieta, né? Então, são crianças que vão se tornando cada vez menos exploradoras. Eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas porque elas têm medo de punição. Então, são crianças que elas tendem a arriscar menos, né? E isso vai comprometendo cada vez mais o desenvolvimento da criança, porque o que é o se desenvolver se não um processo de várias tentativas e erros, né? Então, quando uma criança ela é frequentemente punida, ela tende a entrar em um estado de medo, né? Então, lembrando que são possibilidades, né? Cada criança é única e tende a reagir de formas diferentes. Então, pode ser que essa criança ela se torne cada vez mais desencorajada a tentar, né? Que se torne uma criança mais quietinha, que fica com medo realmente de tentar, tá? Ou então pode ser que aconteça o que eu diria que vai ser o sexto motivo, né? Que são crianças que reagem no processo de luta, fuga ou paralisia. Né? O que é isso? Luta, fuga ou paralisia é um processo, um mecanismo cerebral que ele é ativado em situações que a criança se sente ameaçada. E não só as crianças, nós adultos também. Tá? Então, quando a gente se sente ameaçado, nós temos essas três tendências, né? Ou são crianças que vão tender a reagir, né? Então, elas vão entrar na disputa de poder, é aquela criança que vai enfrentar, tá? Isso de forma, um mecanismo que é inconsciente, cerebral, né? Isso vai acontecer. Ou a criança que vai paralisar, então ela fica com medo, né? Diante da punição, ela sente medo e paralisa. Isso também é um mecanismo bem primitivo cerebral. Ou é uma criança que vai fugir, né? Que é esse caso da criança que fica mais desencorajada, né? Então ela tende a fugir mais de situações que ela percebe que tenha um potencial de punição. Tá? E todas as três consequências, elas são ruins para o desenvolvimento, né? Porque a criança, ela precisa estar nesse movimento de exploração para aprender. Ela precisa se sentir encorajada para ela desenvolver outras habilidades também aqui que eu vou trazer em outros vídeos para vocês, tá? Então, aproveita e já se inscreva no canal para você não perder. O sétimo motivo é que punições frequentes, elas tendem a deixar a criança em um estado de estresse muito elevado. Então, os níveis de cortisol, que é o hormônio responsável do estresse, no corpo, eles ficam em alto nível. Então, é uma criança que ela vai ficar sempre em alerta, né? E esse estado de alerta, esse excesso de cortisol, ele pode prejudicar o desenvolvimento da criança
E também provocar alterações de sono, alterações no apetite. Então, é uma criança que vai se tornar mais irritadiça, né? Então, provavelmente você vai ter mais dificuldade para lidar, né? É muito provável que ela tenha mais comportamentos desafiadores, né, no dia a dia, que ela tenha mais situações de birra, situações de choro mais frequente por conta desse estresse que vai ali se acumulando, tá? O oitavo motivo, e não menos importante, eu diria que talvez o mais importante de todos, é que quando você se torna a pessoa que pune frequentemente o seu filho, isso pode provocar uma desconexão emocional entre vocês, né? Então, vai se criando uma relação em que o filho, ele não vai se abrir emocionalmente, ele não vai se conectar e não vai se sentir confortável para errar na sua presença, porque ele sabe que depois do erro vem uma punição. E um motivo bônus, um motivo extra, é que as punições elas podem ferir e prejudicar o desenvolvimento da autoestima da criança, né? Então, o senso de alto valor e a forma como a criança ela vai se enxergar, ele pode ser prejudicado quando ela é punida frequentemente, né? Ela começa a criar crenças sobre si mesma, associando como uma pessoa que não sabe fazer nada, que faz tudo errado, afinal, ela está sendo o tempo todo criticada, está sendo o tempo todo punida, né? Então, isso tende a gerar esses sentimentos de raiva de si mesmo, sentimentos de vergonha, que é muito prejudicial para o desenvolvimento da criança. Então, se você gostou desse vídeo, aperta aqui no aviãozinho e manda para pelo menos 2 amigos, para que eles também possam entender quais são os motivos que a gente precisa parar de usar as punições na educação das crianças, tá? Aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!